Opa, sejam bem-vindos para mais uma videoaula, hoje tratando do assunto de vacinação, especificamente sobre o calendário de vacinas para as gestantes. Mas, primeiro, quem sou eu? Eu sou o professor Jairão Oliveira, eu sou formado em Ciências Biológicas pela Universidade do Estado da Bahia e eu sou agente comunitário de saúde. Bem, hoje nós temos uma questão que foi aplicada para o concurso de agente de combate às endemias lá pela Prefeitura de Joinville, aplicada pela banca IBASE no ano de 2024. Vamos à questão? A assistência adequada durante o pré-natal, que inclui a vacinação das gestantes, o atendimento higiênico ao parto e ao coto umbilical, são medidas fundamentais na profilaxia do tétano neonatal. Para o caso de gestantes sem nenhuma dose de vacina registrada na idade fértil, deve-se atentar para o seguinte esquema vacinal. E aí nós temos as opções. Letra A, iniciar o esquema vacinal o mais precocemente possível com 3 doses, intervalo de 60 dias, no mínimo 30 dias. Letra B, iniciar o esquema vacinal o mais precocemente possível com 2 doses, intervalo de 60 dias ou no mínimo 15 dias. Letra C, iniciar o esquema vacinal o mais precocemente possível com 3 doses, intervalo de 30 dias ou no mínimo 15 dias. Letra D, iniciar o esquema vacinal o mais precocemente possível com 2 doses, intervalo de 30 dias, no mínimo 20 dias. E letra E, iniciar o esquema vacinal o mais precocemente possível com 2 doses, intervalo de 30 dias ou no mínimo 15 dias. Bem, vamos aqui começando explicando algumas coisinhas. Logo aqui em cima no cabeçalho nós temos assistência adequada durante o pré-natal. Ok, são todas as consultas que a gestante tem durante a gestação pré-natal, que inclui a vacinação das gestantes, ok? O atendimento higiênico ao parto e ao coto umbilical. Coto umbilical, para quem não sabe, é aquela parte do cordão umbilical que fica no bebê após o parto. É retirada a criança, né, no parto e tal, e é cortado o cordão umbilical. Fica um pedacinho assim de cordão umbilical ainda na criança. Isso é o coto umbilical, que costuma cair nas primeiras semanas de vida da criança, mais ou menos entre 7 e 15 dias. Algumas crianças podem demorar um pouco mais, mas geralmente é isso. São medidas fundamentais na profilaxia do tétano neonatal. Profilaxia são medidas de prevenção para o caso de gestantes sem nenhuma dose da vacina registrada. Que vacina ele quer? A vacina contra tétano. Na idade fértil, deve-se atentar ao seguinte esquema vacinal. Bem, aqui nós temos uma questão que é meio que decoreba. Você tem que saber quais são os intervalos mínimos que a vacina contra o tétano pede. Bem, então vamos lá. Para estudar a questão de vacinação, é uma coisa que eu acho que é bem chato. Na verdade, quando eu comecei a estudar, uma das matérias que eu sempre achava chato de estudar era a questão da vacinação. Para estudar a vacinação, existem vários sites, incluindo o governo. Mas o site que eu achei mais interessante, que tem as informações mais precisas, ou pelo menos mais interessantes ao estudo, é o site da Sociedade Brasileira de Imunizações, a SBIM, se você preferir, né? E o site que eu estou falando é esse aqui, ó, cbim.org.br/calendários de vacinacal, né? Quando você vai estudar vacinação, você tem que se atentar a alguns grupos. Os grupos que eu mais vejo caindo em concursos são o primeiro grupo de, obviamente, as crianças. Quais crianças, professor? Todas as crianças? Não, olha. O grupo prioritário de crianças é o de 0 a 5 anos de idade. E, para falar a verdade, de 0 a 1 ano é o período que a criança mais toma vacinas na vida. Então, eu recomendo que você estude com um pouco mais afinco, prestando bastante atenção nesse período, né? O período de 0 a 1 ano, sem
deixar de lembrar, né, que a criança vai tomar até os 5 anos aqui muitas vacinas. Ah, mas professor, a criança é criança até os 10 anos, né? Mas como eu disse, as vacinas se concentram principalmente nesse primeiro ano, aí você vai ter algumas até o 5º ano, e do 5º ao 10º ano são mais vacinas de campanha e tal, como de gripe, de Covid, e enfim, né? Sempre tem algumas campanhas, e aí essas crianças são vacinadas também. Mas as principais estão nesse períodozinho aqui. Depois nós vamos ter as vacinas para os adolescentes. Se escrever com mouse é uma complicação, né? O grupo dos adolescentes costuma ir dos 11 aos 18. Afinal, no Brasil, você é maioridade com os 18 anos. Mas enfim, né? Cai algumas questões ainda sobre os adolescentes. E por fim, o grupo que eu vejo cair também com bastante frequência, que é o nosso caso de hoje, sobre as gestantes. Professor, e os idosos? Bem, nós temos outros dois grupos, né? Nós temos o grupo dos adultos e o grupo dos idosos. Esses outros dois grupos, para ser sincero, eu quase não vejo cair em questões de prova para concurso. É interessante você saber? É interessante assim, mas se você vai se focar, foca nesses 3 grupos aqui e principalmente no grupo das crianças e no grupo das gestantes, e coloca aqui os adolescentes em terceiro lugar aqui, né? Começa crianças, gestantes e adolescentes. Mas enfim, você, para responder essa questão, a questão de hoje, né? Você vai entrar nesse site aqui e você vai ver lá que tem o esquema vacinal atualizado desse ano para todos os grupos que existem no Brasil, ou pelo menos os principais, que são vários e vários grupos, né? E ali você vai baixar o calendário das gestantes. Bem, nesse calendário você vai ver que logo de cara, deixa eu tirar esses, logo aqui de cara, você vai ter aqui, ó, tríplice bacteriana acelular do tipo adulto, difteria, tétano, coqueluche, DTPA ou DTTA VIP, e embaixo, dupla adulto, difteria e tétano. Aqui no histórico vacinal das gestantes, nós temos previamente vacinada com pelo menos 3 doses de vacina contendo componente tetânico. Não é o nosso caso. Em gestantes com vacinação incompleta, tendo recebido uma dose da vacina contendo o componente tetânico. Também não é o nosso caso. E em gestantes com vacinação incompleta, tendo recebido 2 doses da vacina contendo o componente tetânico. Também não é o nosso caso. E por último aqui, nós temos em gestantes não vacinadas ou histórico vacinal desconhecido. Sim, mesmo a gestante tendo recebido a dose da antitetânica, mas ela não tem como comprovar que recebeu, ela vai ter que reiniciar o calendário de vacinação dela. E aí, nós temos logo aqui a seguir. Se ela não tomou nenhuma dose ou ela não tem como comprovar, ela vai tomar 2 doses da DT, que é difteria e tétano, e uma de DTPA. Professor? Sim, ó, preste atenção. São 2 de tétano e difteria, mais uma de tétano, que é a tríplice, né? Tétano, difteria e coqueluche. Então, ao todo, ela vai tomar 3 doses da vacina contra o tétano. E aqui, logo em seguida, ele diz que a terceira, a DTPA, deve ser aplicada na 20ª semana de gestação, ou pelo menos a partir da 20ª semana de gestação, e com um intervalo que tem que ser respeitado de 1 mês entre elas, ou seja, 30 dias. Com essas informações, a gente já pode responder. Quais são as informações principais? Ela vai tomar 3 doses de antitétano, mas tem que ser com um intervalo mínimo de 30 dias. Ele não fala aqui qual é o intervalo recomendado, ele fala apenas um intervalo mínimo. Então, com isso, a gente vai ter que dar, né, uma pensada para ver quais as alternativas que tem essas informações. Vamos voltar lá?
Olha aqui, letra A. Iniciar o esquema vacinal o mais precocemente possível com 3 doses. É o que diz lá na nossa anotação. 3 doses. Então aqui está correta essa parte. Um intervalo de 60 dias. Ele não fala a respeito disso. Ele fala no mínimo 30 dias. Está correto então. Então aqui, pelo menos até então, está tudo correto. Vamos analisar as outras, porque pode ser que a alternativa tenha mais de uma questão correta. Sempre analise todas as questões, porque pode ser que haja mais de uma correta. Se for esse caso, vai ser uma questão que vai cair para nulidade, claro, se as pessoas entrarem com recurso. Vamos então ver aqui, letra B. Iniciar o esquema vacinal o mais precocemente possível com 2 doses. Errado. Nós já vimos que são 3 doses de tétano. Lembrando que nessa questão a gente quer saber a respeito da vacina contra o tétano. Letra C. Iniciar o esquema vacinal o mais precocemente possível com 3 doses. Essa parte está certa. 3 doses. O que mais? Intervalo de 30 dias. Essa aqui ainda está certo. No mínimo 15 dias. Não, aqui está errado. Como nós vimos lá na nossa referência, o intervalo mínimo são 30 dias. O intervalo mínimo não pode ser menos do que isso. Então, aqui está errado também. Vamos isso, errado aqui também. Letra D, iniciar o esquema vacinal o mais precocemente possível com 2 doses. Já está errado, a gente já sabe, são 3 doses. Então, essa aqui é errado. Intervalo de 30 dias, correto. Mínimo de 20 dias, incorreto. Essa parte aqui, totalmente errada. Letra E. Iniciar o esquema vacinal o mais precocemente possível com 2 doses, errado. Novamente, exclui essa daqui. Intervalo de 30 dias, essa parte está certo. Mínimo 15 dias, errado. Novamente. Então, só sobrou realmente a letra... Então, só sobrou, de fato, a letra A como questão correta. Bem, gente, por hoje foi isso. Hoje foi um pouquinho mais rápido. Nos vemos em uma próxima. E continue estudando, que você também vai passar.